Olá, síndico 5 estrelas. Você sabe o que significa isso? Hoje os síndicos estão tendo que correr, se profissionalizar, e hoje estamos aqui com o Fabiano Schilesting, direto de São Paulo, ele que é um dos síndicos 5 estrelas pela Gabor. Fabiano, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, e conta para o pessoal que não conhece o que seria a certificação síndico 5 estrelas. Legal, Miriam, antes de mais nada eu quero agradecer a oportunidade, a Condomiting de me convidar a participar desse programa. E o síndico 5 estrelas hoje em dia, a gente considera como ele sendo um direcional à profissionalização do síndico no mercado, né? Então a gente vinha de um perfil de síndico, um formato antigo, pessoas que realmente residiam no condomínio, e hoje nada mais é o condomínio do que uma empresa que demanda assim um cuidado adicional. Então a certificação do síndico 5 estrelas, ela veio de encontro à necessidade do mercado encontrar pessoas capacitadas para fazer o exercício da atividade. Ela é hoje no mercado uma parceria da Gabor RH com a Fundação Vanzolin, onde existe um teste de proficiência mínimo, né, e equalização de questões necessárias para que se tenha uma boa gestão num condomínio e que se obtenha êxito aí no exercício da profissão como um todo. Inclusive está aqui na última revista, Só Que Condomínios, que a gente está distribuindo na região de Balneário Camboriú, e a gente vê que assim, deve ter um preparo muito grande, né, para passar. Foram 14 na última prova? A última prova foram 14 aprovados. Realmente foi bastante trabalhoso, a gente teve que estudar muito, a Gabor deu todo o suporte para nós, então veio de encontro ali de acordo com tudo que a gente veio estudando ao longo do tempo, porque todos os síndicos que fizeram essa prova já eram pessoas que tinham sim participado de outros cursos, né, principalmente de síndico profissional, que se tinha um embasamento necessário e realmente demandou um estudo adicional aí para que se tivesse o conhecimento, assim como qualquer vestibular que demanda um estudo específico, a certificação também não veio de forma muito simples. Realmente foram muitas horas de estudo, houveram ali situações onde o síndico que já está atuando no mercado hoje, ele estava em período principalmente de assembleias, demandou ele coincidir as assembleias com os horários de estudo para que realmente a prova fosse feita. Mas a prova foi uma prova extremamente estruturada e realmente muito condizente com a realidade do mercado hoje. Então, no caso, assim, você fez o curso da Gabor, foram módulos do curso? Como que funcionou essa etapa antes da prova? Não é obrigatório que você tenha feito os demais módulos com a Gabor, porém, para que você tenha um embasamento adicional, acho que sempre que você fala no síndico 5 estrelas, demanda aí um estudo prévio. Então, o que foi esse estudo? Foi a certificação do síndico pela Gabor RH, foram as especializações, módulo 1, módulo 2, módulo 3, trazendo aí os enfoques necessários para cada etapa do processo. Então, assim como um vestibular, você faz a graduação e depois você vem especializando em temas necessários para o exercício da atividade. E, Fabiano, em relação ao diferencial, né, o que você vê na hora de apresentar uma proposta como síndico profissional, tem um peso maior por ser um síndico 5 estrelas, por ter todo esse preparo? Sim, é super legal quando você vai apresentar, eu tenho percebido isso, até essa semana a gente teve uma apresentação em relação a uma nova proposta, que você se sente orgulhoso de falar, eu sou um síndico 5 estrelas. Então, a gente sabe que foi realmente, demandou um estudo, foi um trabalho árduo, mas quando você conseguiu a certificação, você vê que, você tem um diferencial no mercado em relação aos demais. O que é isso? As pessoas param para dar uma atenção adicional ao que você está falando. Então, você ser um síndico profissional é uma coisa, mas quando você fala que você é um 5 estrelas, por ser uma situação nova no mercado, todo mundo
tira um tempinho a mais para entender o que você está falando. Então tem um peso diferente no mercado, sim. Inclusive o Ricardo tem alertado as pessoas através da internet que para verificar se aquele síndico que diz que é 5 estrelas ele realmente é, porque tem gente ali querendo dizer que é, mas não é. São 14 na última prova, não é tão fácil assim, né? Não é nada fácil, né? Existe toda essa capacitação. E Fabiano, conta um pouquinho do seu trabalho lá em São Paulo. Como é que funciona? O que você tem de diferenciais? É um mercado que é bem diferente de Santa Catarina, deve haver muito mais esforço, inclusive segurança, é outra realidade. Em São Paulo hoje, a gente sabe que é a terceira maior cidade do mundo, então em número de população ela é muito gigantesca, digamos assim. A gente está falando de uma população mínima de São Paulo mais região metropolitana de aproximadamente 20 milhões de pessoas, e com todo esse número de pessoas tem também a questão relacionada a problemas sociais, segurança, expectativa, logística da cidade também é um fator importante. Então sempre que a gente fala em ser um síndico em São Paulo, você tem que entender onde está esse condomínio, qual o perfil dele, então se ele está numa região de risco ou não, porque a gente não consegue equiparar todos os condomínios e trazer a mesma tratativa para eles. Alguns condomínios vão demandar mais segurança, outros condomínios, por exemplo, casos de condomínios clube, eles vão demandar um pouco mais de cuidado e atenção no bem-estar. Então a gente tem que considerar todos esses pontos, porque o condomínio nada mais é que uma empresa, então existem ali fatores de capital envolvido na expectativa de uma valorização patrimonial, mas também a gente não pode esquecer do capital humano. Então as pessoas trabalham o dia inteiro, estão na rua, elas querem chegar em casa, ter segurança, sossego e um lugar aconchegante para descansar e conviver, né? E quando você falou de pessoas, né, vamos aproveitar que você falou sobre isso, existe algum condomínio, por exemplo, que era um síndico morador e que te contratou como síndico profissional? Como que foi o impacto disso para os moradores? A principal pergunta que existe hoje quando você deixa de ter um síndico orgânico e você traz um síndico profissional mas o síndico não mora no prédio, como vai funcionar? Então, antes de mais nada, a gente tem que desmistificar isso para os moradores, até na apresentação que a gente faz. Então, qual é o diferencial? O síndico hoje não é o fato de ele estar presente em loco no condomínio que ele vai resolver os problemas. Ele tem que ter o quê? Ele tem que ter uma equipe capacitada de suporte que consiga gerenciar a operação. Então, normas e procedimentos bem definidos dentro do condomínio, todos os problemas sinalizados, demarcados, e como fazer isso tudo acontecer. Por exemplo, uma situação de risco, está pegando fogo em um apartamento, por exemplo. Eu vou chamar o síndico ou o bombeiro? Sim. Né? Então a prioridade é chamar o bombeiro e chamar o síndico. Não é o síndico que vai apagar o fogo, é o bombeiro. Da mesma forma, estourou a bomba da caixa d'água. Eu vou chamar quem? O técnico ou o síndico? Eu chamo o técnico, mas eu aviso o síndico. Então, ter essas empresas de prestadores de serviços muito bem amarradas e com contratos, principalmente 24 horas, que possam dar todo o suporte ao condomínio, é algo muito valoroso. Então o síndico profissional ele vem fazendo a gestão de todo esse processo. Então, coisa que anteriormente era feita pelo síndico morador de uma forma mais simples. Por quê? Não é nenhuma questão de falta de conhecimento, mas era uma falta de contato. Então a gente está falando que nesses últimos 2, 3 anos o mercado condominial ele teve uma revolução muito grande. Então o que se tinha no passado já não cabe mais hoje. E é aí que está o síndico profissional como prova disso, que é um prestador de serviço que não tinha antes, né? Ele não veio nem como uma profissão específica, que agora está sendo sim certificada aí, que para nós é super valoroso. Porque são várias áreas dentro da área condominial que vocês têm que atuar e tem que estar ali pesquisando, conhecendo. É condomínio 24 horas, né? Exatamente, você tem vários pilares, né? Então você tem o operacional, você tem o administrativo, você tem o financeiro, você tem o jurídico, você tem os moradores. É o que eu sempre digo, diferente de um funcionário de uma empresa, que você tem 1, 2, 3 chefes, um síndico ele chega a ter 50, 200, 300 chefes, então ele tem que saber transitar muito bem por esse universo para conseguir entender um pouco da expectativa dos moradores e converter isso em realidade. Fabiano, você tem bastante experiência também para trazer. Conta pra gente também, tem novidades, tem planos para Santa Catarina para 2020? Exatamente, um dos motivos pelo qual a gente está conversando hoje é que para 2020 agora,
a Empire Síndico Profissional está trazendo uma base para Santa Catarina também na expectativa de atender a região com um pouco de expertise que a gente tem hoje, que está funcionando muito bem em São Paulo, adequada às necessidades da região. Então a gente sabe que estamos falando de universos diferentes, mas com uma demanda tão necessária quanto para fazer um atendimento adequado e ter qualidade na prestação de serviços. Você já morou bastante tempo aqui em Santa Catarina? Eu sou catarinense, eu estou há 8 anos em São Paulo, 6 anos como síndico profissional, então o fato de estar trazendo uma base para cá tem uma questão emocional também envolvida, minha família está aqui perto e realmente na expectativa de trazer aí um trabalho de qualidade e fazer valer também o nome que a gente está construindo em São Paulo, aqui na região. Muito legal. Passa Empire Síndicos, redes sociais. www.empiresindicoprofissional.com.br. Fabiano, muito obrigada, com certeza você vai ter muito ainda que contribuir com a gente e estamos de portas abertas aqui para você estar contando as novidades e os desafios do mercado condominial. Bem-vindo! Agradeço, será um prazer. Pessoal, acompanhem o Condomeeting nas redes sociais, no canal do YouTube, a revista Só Aqui Condomínios e agora no Conde TV, fiquem ligados aí que os síndicos 5 estrelas, síndicos profissionais da Gabor também vão contribuir muito com vocês. Até mais!